Bom dia, quero cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa e todos e todas os presentes e, em particular, os meus companheiros de painel e, muito rapidamente, que o tempo urge, tentar deixar aqui algumas questões que me apetecia serem muitas. Primeiro, desde logo em relação ao programa, foi classificado o programa que temos em análise este ano e os seus efeitos, foi classificado de exigente e rigoroso. Eu direi que ele é duro, é exigente, mas não é rigoroso nos pressupostos e não é rigoroso naquilo que são as recomendações e as opções que faz. E essa é logo uma questão que é preciso clarificar. Eu vou fazer algumas considerações de caráter geral e depois chamar a atenção, se ainda conseguir, que as grandes preocupações neste balanço do ano, para mim, se situam naquilo que podem ser a busca de caminhos para introduzir capacidade produtiva à nossa economia, ao nosso país. O problema profundo do Estado Social, perante uma situação em que as medidas adotadas na saúde, no ensino, na segurança social, na justiça, são extremamente preocupantes. Em particular, a questão do desemprego, que é inquestionavelmente a prova de todas as provas de fracasso do caminho que é seguido, na legislação do trabalho e no processo de imigração. Algumas considerações de caráter geral. Eu acho que nós estamos hoje a discutir, a analisar uma situação concreta do nosso país, mas que é preciso termos a noção que estamos a analisá-la no contexto de uma Europa que anda à procura de rumo, mas condicionada por vários fatores. Primeiro, pelas dimensões da crise no plano global e as contradições do sistema em que vivemos, pela existência de uma capacidade de colocação de riqueza em movimento que não tem a ver com aquilo que se produz e com a emergência de uma nova era mundial, e a prova disso é que os valores, os dogmas e as instituições que nos conduziram até aqui, em geral, estão em fracasso. E aquelas que estão a assumir o poder não são credenciadas, como bem sabemos, e o programa resulta desde logo desses mecanismos, não são credenciadas e não se encontraram ainda formas de credenciar, por exemplo, também, já que foi feita a referência, nas questões do trabalho e das relações de trabalho, a responsabilização das entidades que efetivamente mandam na economia, mandam no plano geral, como é o caso das multinacionais e não só. E uma União Europeia que está com uma relação de forças desequilibrada e sem reequilibrar as forças não terá soluções, e que tem um programa claramente neoliberal em vários campos de sujeição a um prosseguir de uma especulação financeira que mata qualquer hipótese de saída. Portanto, estamos num cenário de empobrecimento generalizado dos povos, crescimento de inseguranças, de sofrimento social generalizado e a direita neoliberal na Europa beneficiando da rendição ou subjugação de outras forças a aplicar um programa não sufragado de destruição do Estado Social com argumentos tecnocráticos e de números que muitas vezes não tem a ver com a questão de fundo. Lembro, entretanto, que há um ano os problemas na discussão eram limitados à identificação de alguns países pequenos em dificuldade. Eram os países pequenos e da periferia, eram os PIGs. Ainda há um ano a expressão era muito comum. Hoje já não é. Hoje a contaminação é na maioria dos países do euro. A crise é do euro, a crise é sistémica, a expressão não é minha, é de responsáveis europeus, e, portanto, estamos numa recessão, passamos de uma recessão para uma crise da dívida mais generalizada e uma situação muito complicada.
Mantêm-se os estereótipos e as posições por vezes de caráter xenófobo que rotulam os povos do centro-norte como virtuosos face aos do sul pretensamente gastadores e preguiçosos. Esta tecla continua e no plano nacional eu acho que às vezes com uma vergonhosa campanha que tem objetivos concretos, que é diminuir a resistência dos trabalhadores à eliminação dos seus direitos, ao abaixamento de salários e diminuir a resistência do povo, submeter os portugueses à inevitabilidade dos sacrifícios. E eu diria que, do ponto de vista político, é preciso travar uma dura batalha contra essa ideia de que, numa atitude de elevado altruísmo e solidariedade, os alemães e alguns outros nos disponibilizaram dinheiro sem contrapartidas ou sem assegurarem condições favoráveis para os seus interesses económicos e não só. É verdade que Portugal não caiu no perigoso buraco em que se encontra porque andamos todos a viver acima das nossas possibilidades, apesar de ter sido criada muita ilusão de riqueza, do valor do salário ter sido substituído por facilidades no acesso ao crédito e mesmo que franjas da sociedade se tenham pontualmente entregue a formas de vida associadas ao desenrasque. Eu enumero 7 causas fundamentais da crise que não podem ser esquecidas. Porque um dos problemas com que nos debatemos neste momento é que nós andamos submetidos à discussão das premências do memorando, ocupados na discussão da forma de empobrecermos e não há uma discussão, e essa é que faz falta, sobre o que fez o nosso capitalismo e as suas forças ao longo do tempo, sobre o que devia ou podia ter feito e sobre o que se pode fazer neste momento. Mas as causas irresponsáveis, do meu ponto de vista, são essencialmente 7, como disse. A destruição criminosa do aparelho produtivo, em vários casos feita através de chorudos negócios internos ou partilhados por capitalistas de outros países, os gastos gigantescos feitos pelo Estado por decisão dos governantes que facilitaram o enriquecimento de grandes capitalistas nos negócios das parcerias público-privadas, das privatizações, da proliferação de rotundas e estádios de futebol ou de rendosos negócios de cimento armado. Em terceiro lugar, as gordas recompensas trocadas entre os grandes acionistas das empresas e da banca e os gestores de topo e um amplo leque de ex-governantes, sendo claro que alguns deles trataram do seu futuro enquanto ainda governavam. Uma quarta causa é o facto dos meios financeiros destinados à modernização da economia, em parte, terem sido desviados para fins particulares. Um quinto é a facilidade e impunidade com que se desenvolveram gigantescas operações de fuga de dinheiro para contas em bancos suspeitos, que também alimentam o processo de agiotagem a que hoje estamos sujeitos. A sexta causa é a desresponsabilização que foi criada nos portugueses, e este é um problema do ponto de vista do debate político que me parece fundamental, uma desresponsabilização na base da criação de ilusões de que fazíamos parte do clube dos ricos, de que íamos no pelotão da frente, de que tudo o que fosse apresentado em nome da União Europeia era para aceitar, portanto numa posição, gerando nos portugueses uma posição na crítica, de submissão e de não responsabilização pelo trabalho, pela intervenção na sociedade para resolver os problemas que nos competem. E, em sétimo lugar, a perda de poder do Estado, perda essa que significa que esse poder foi apropriado por outros e, desde logo, pelo financeiro e económico.